Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos conhecer o segundo componente do sistema cardiovascular, que são os vasos sanguíneos. Vem comigo conhecer. Bom, pessoal, para começar, a gente precisa entender quais são os tipos de vasos sanguíneos e qual é a função desses vasos, né? Os vasos sanguíneos são responsáveis pela circulação do sangue, né, no interior do nosso corpo. Então, é dentro deles, na verdade, que o sangue circula. Então, conforme vocês podem ver aqui nessa imagem ao lado, o coração é a nossa bomba, né, que promove a circulação desse sangue, que impulsiona o sangue. E saindo do coração e voltando para o coração, a gente tem esses vasos sanguíneos, conforme vocês podem ver aí nessa figura. Tem a setinha saindo do coração e tem a setinha voltando para o coração. Ou seja, nós temos dois tipos principais aí de vasos sanguíneos que vocês podem perceber de cores diferentes. Vaso sanguíneo que está representado aí em vermelho, ele é conhecido como artéria, conforme você pode ver aqui nessa ampliação aqui ao lado. O vaso sanguíneo que está representado com a cor azul, ele é conhecido como veia, que está aqui do outro lado. Então, esses são os dois vasos principais que a gente tem. Estão representados aqui em cores diferentes, para diferenciá-los. E conforme vocês podem perceber, eles têm algumas diferenças, né? Dentro dos dois está circulando sangue. Porém, uma das coisas que vocês já conseguiram perceber só ao observar essa imagem, para onde o sangue está indo em cada um deles? Para onde o sangue está indo, você percebe que é um local diferente, né? A artéria, nas artérias, né? O sangue sempre está saindo do coração, enquanto que nas veias o sangue sempre está voltando para o coração. Então, essa é uma diferença básica que a gente já consegue perceber aqui através dessa imagem, né? Nas ampliações laterais aqui, você consegue perceber que esses vasos sanguíneos são compostos, né, por algumas camadas. Então, tem o endotélio, que é uma camadinha de células que reveste os vasos, né, internamente. Depois, eles têm uma camadinha de tecido elástico, os dois vasos possuem. Aí vem uma terceira camadinha, que é uma camada muscular, uma camada de musculatura. E por fora desse vaso, você tem fibras, né, de tecido conjuntivo. De todas essas camadas, aonde que a gente tem que prestar mais atenção? A gente tem que prestar atenção na espessura da camada de musculatura. Compare a camada de musculatura de uma artéria e de uma veia. Você vai perceber que a camada muscular de uma artéria é bem mais espessa, né? Ela tem uma camada muscular mais grossa, digamos assim. E a gente já vai entender o motivo da artéria ter essa camada muscular mais grossa. Então vamos pensar um pouquinho. A artéria é aquele vaso sanguíneo por onde o sangue sai do coração. Bom, se o sangue está saindo do coração, o coração acabou de bombear esse sangue, então, para fora dele. Tá? Quando o coração bombeia o sangue, o que acontece com esse sangue? Ele é impulsionado, então ele recebe uma pressão, né? Então o sangue, ao entrar dentro de uma artéria, ele é impulsionado com uma alta velocidade, ele é pressionado para dentro de uma artéria, tá? Então, se você pensar um pouquinho sobre isso, você vai chegar à conclusão do motivo da camada muscular de uma artéria ser mais grossa. Ela precisa suportar essa pressão, ela precisa de uma elasticidade, de uma resistência maior, tá? Então, esse é o motivo da artéria ter a camada muscular mais grossa do que as veias. Tá, então a gente já falou, basicamente, três diferenças. Quais? Na artéria, o sangue está saindo do coração. Na artéria, por o sangue estar saindo do coração, ele recebeu uma pressão, né? Então ele tem uma pressão sanguínea alta. Na artéria também, para resistir a essa pressão, ele tem uma camada muscular mais grossa. Tá.
Antes da gente falar das veias, reparem que quando o sangue sai do coração pelas artérias, elas vão se tornando cada vez mais finas. E por que isso vai acontecendo? Porque ela sai do coração, né? Quando a artéria aorta, que é conhecida, a artéria que vai levar o sangue para o nosso corpo, quando ela sai do coração, ela é bem grossa, né? Ele é um vaso bem calibroso. Conforme ela vai partindo para as outras partes aqui do nosso corpo, ela vai se ramificando e se tornando cada vez mais fina. Essas artérias mais finas que vão se formando, a gente dá o nome de arteríolas, que são artérias mais fininhas. E essas arteríolas vão se tornando cada vez mais finas, até que elas chegam ao limite de espessura, ou seja, elas ficam extremamente finas, que é quando sobra apenas essa camadinha central aqui delas, ó, que é chamada endotélio. Então, quando o vaso sanguíneo se torna fino o suficiente para sobrar apenas a camada endotelial, ou seja, o endotélio, esses vasos sanguíneos são chamados de capilares. E esse nome vem justamente de um fio de cabelo, que eles são extremamente finos. Só que, na verdade, ele é muito mais fino que um fio de cabelo, né? Porque um fio de cabelo você consegue enxergar a olho nu. E um capilar, não. O capilar só é visível ao microscópio. Perceba, ele tem apenas uma camadinha celular. Então não tem como a gente enxergá-lo a olho nu, né? Por que é importante o capilar ser tão fininho assim? Porque é justamente nos capilares, pessoal, que ocorrem as entregas, né? Na aula anterior, que a gente falou sobre sangue, a gente falou que o sangue é responsável por transportar substâncias. Entre essas substâncias estão substâncias muito importantes para as nossas células. Os nutrientes, o gás oxigênio, né, que a gente obtém lá na nossa respiração. Então, como é que isso é entregue para as nossas células? Essas substâncias precisam conseguir sair do sangue e passar para as células. Então, como que elas fazem isso? Elas precisam passar pelos vasos sanguíneos para entrar nas nossas células. Então, eu preciso de um vaso sanguíneo muito fino, né? Com a espessura de apenas uma camada celular de fato, para que essas entregas possam ser realizadas, tá? Então, esse é o terceiro tipo de vaso sanguíneo que vocês precisam conhecer. Os vasos capilares, que existem em todos os tecidos do nosso corpo, e eles são extremamente fininhos, justamente para permitir a passagem de substâncias. Essas substâncias entram nas células e também algumas substâncias saem das células. E ele é permeável a isso, tá? Agora olha o caminho de volta. Você percebe que está acontecendo exatamente o contrário? Os capilares começam a se unir novamente, formando vasinhos mais espessos, que são veias bem fininhas, conhecidas como vênulas. E essas vênulas vão se juntando, formando veias um pouquinho mais espessas, até que o sangue consiga retornar lá para o coração, tá? O que a gente precisa perceber aqui, então? Como esse sangue, né, que está retornando para o coração, ele já fez as entregas, lá nos capilares, a velocidade dele era extremamente baixa, né? Então ele perdeu toda aquela pressão sanguínea que o coração fez com que ele tivesse ao impulsionar o sangue. Nos capilares, o sangue não tem praticamente pressão, né? Então, como é que ele vai conseguir retornar para o nosso corpo? Esse retorno tem algumas ajudas, né, para ele ser feito. E uma das ajudas que o sangue recebe nesse retorno é a presença de umas válvulas dentro das veias. Essas válvulazinhas são espécies de portinhas, de fato, que existem dentro das veias que impedem que o sangue retorne. Então, na verdade, a válvula ajuda. E a contração muscular também do nosso corpo ajuda. Então, quando a gente faz uma contração muscular, a gente aperta uma veia, né? Imagina o músculo contraiu, você aperta uma veia e o sangue sobe. Quando o sangue sobe, ele precisa ser impedido de retornar. Porque quando o músculo relaxar, teoricamente, esse sangue poderia voltar. Então, a função dessas válvulas
é impedir o retorno do sangue, né? Porque pensa, o sangue está subindo em direção ao coração. Imagina o sangue lá nas suas pernas, né? O sangue tem que subir contra a força de gravidade. Então, para fazer isso, ele precisa ser também empurrado para cima. Concorda comigo? Porque você não tem bombinhas lá no seu pé, lá nas suas pernas, empurrando o sangue. Você tem só o coração aqui no meio do peito, impulsionando o sangue para o interior das artérias. Nas veias, o sangue vai precisar de uma ajuda para ele voltar para o coração, tá? Então, duas ajudas que a gente está aprendendo aqui, então, quais são? A contração muscular. Então, quando, por exemplo, a musculatura das suas pernas se contrai, aperta-se essas veias, então aperta a veia, o sangue sobe. Tá, quando o músculo relaxar, então, teoricamente, o sangue iria voltar. Qual a função da válvula, então? Músculo contraiu, sangue subiu. Para que o sangue não retorne, fecha-se uma portinha aqui embaixo. E essa portinha é conhecida como válvula, tá? As válvulas existem, então, só no interior das veias, tá? Por quê? Porque nas artérias existe a pressão sanguínea, né? Então não tem necessidade nenhuma de válvulas para ajudar o sangue a circular nas artérias, tá? Ou seja, galera, quando a gente conversa, então, sobre vasos sanguíneos, a gente fala sobre 3 tipos de vasos. Artérias, que estão aqui no meio, veias e capilares. Tudo bem? Então vamos fazer um resuminho? Vamos listar, então, as diferenças fundamentais entre artérias e veias. Primeira diferença, para onde o sangue está indo, né? Nas artérias, o sangue sempre está saindo do coração, né? Ele está indo para fora do coração, enquanto que nas veias o sangue está sempre voltando. A gente tem o retorno, né, do sangue para o coração. Segunda diferença, a espessura. Por que tem essa diferença de espessura? Para suportar a pressão. Então, a artéria tem uma camada muscular mais desenvolvida para suportar a pressão sanguínea, né, embutida pelo coração. Enquanto que numa veia, você pode ter uma camada muscular fina, porque não vai ter pressão sanguínea ali dentro que ela precise suportar, tá? E devido, então, a essa falta de pressão, a veia precisa de uma ajuda, né, para o sangue conseguir retornar. E essa ajuda são as válvulas, que a gente também pode chamar de válvas, tá? Ou seja, o retorno do sangue é ajudado através das válvulas que existem dentro das veias, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido quais são os nossos vasos sanguíneos e as diferenças entre eles. Espero vocês no próximo vídeo, então. Até lá!